igreja crescer e para cada indivíduo crescer espiritualmente. O louvor é bom, a palavra é boa, receber oração é bom, mas orar a Deus é como se você tivesse acesso direto ao gabinete do vivo Deus. E como nós perdemos de ter esse acesso por sermos tímidos na fé. Tem algumas frases de grandes homens de Deus sobre a oração. Moisés Moraes diz assim: antes e depois de qualquer coisa deveríamos orar. John Bunyan diz assim: eu posso fazer mais que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até que tenha orado. Quando agimos, colhemos os frutos do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos o fruto do trabalho de Deus. Não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa quanto orar por ela. Sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca seu povo para orar. Quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. Eu preferi ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar, diz Charles Spurgeon. A maior preocupação do diabo é afastar o cristão da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho, nem a religião daqueles que não oram. Ele ri da nossa labuta, zomba de nossa sabedoria, mas treme quando nós oramos. O homem que mobiliza a igreja cristã para orar estará dando a maior contribuição para a história da evangelização do mundo. Os homens podem desenhar, o homem pode desdenhar os nossos apelos, rejeitar nossa mensagem, opor-se aos nossos argumentos, desprezar-nos, mas nada pode fazer contra a nossa oração. Nunca pedi coisa alguma em oração sem um dia, afinal, recebê-la de alguma maneira e de alguma forma. Charles Miller. A oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. Agostinho. Na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Busque a Deus sempre. Orar antes de fazer algo é dependência. Orar depois é gratidão. Orar sempre é intimidade. Ou seja, de que maneira eu busco a intimidade com Deus? Orando sempre. São essas coisas que nos fazem diferentes do mundo. São essas coisas que nos fazem mais próximos de Deus. São essas coisas que fazem o céu se abrir. É a oração que aproxima o céu da terra, Deus do homem, os anjos das situações. É a oração que nos leva ao milagre. É a oração que traz o milagre ao homem. É a oração que faz com que eu entenda o idioma divino. É a oração que me faz falar novas línguas. É a oração que faz o fogo descer do céu. Mas também é a oração que faz o aroma suave subir, o aroma da igreja de Cristo. São essas coisas que a igreja precisa compreender. Este é o avivamento. O avivamento não é ressurgir, não é ressuscitar. O avivamento é orar. Sem oração não tem ação. Sem ação não tem avivamento. Sem avivamento não há intimidade. Sem intimidade não tem Deus na nossa vida. Como é difícil orar diante de uma situação que parece que não tem como ajustar. Como é difícil orar quando estamos deprimidos ou depressivos. Como é difícil orar quando estamos sozinhos, isolados, abandonados. Como é difícil orar quando nada coopera para o nosso bem. Sabe por quê? Porque entregamos a nossa ação divina para o mal. Entregamos a nossa esperança para o diabo. Entregamos tudo aquilo que tínhamos para qualquer coisa menos para Deus. Mas eu quero dizer para você, irmão, eu não sei o estado que você se encontra. Eu não sei o que você veio buscar essa noite. Mas eu sei que o culto de quarta-feira é um culto de cura e libertação. E eu sei que você vai levar a sua cura e a sua libertação. Para que você possa estar cheio do Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que vai te levar ao trono de Deus. Porém o Espírito Santo hoje, ele vai se manifestar como água neste lugar. Como uma cachoeira viva que vai sair deste altar e vai inundar essa igreja. Mas só vai se banhar desse Espírito
quem realmente quiser o Espírito Santo na sua vida, como aqueles que vieram aqui na frente e disseram: eu quero mergulhar nessa água. Então eu te convido a abrir em Ezequiel 47, do 2 em diante. Conforme for encontrando, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Ezequiel 47, 2 ao 4, inicialmente. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, e enquanto eu ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros, e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água, que batia na cintura. Pode sentar. É você quem escolhe o nível da sua intimidade com Deus. Eu posso escolher a intimidade. Eu quero a intimidade. Eu vou ter a ação de falar com Deus. Eu vou orar a Deus. Escolhi a intimidade. Mas o nível de intimidade, aí começa a mudar algumas coisas. Eu vou orar o Pai Nosso, pastor. Posso? Pode. Jesus ensinou a orar o Pai Nosso. Mas a que nível esse Pai Nosso te leva de intimidade? Mas eu agradeço a Deus todos os dias, na hora de dormir, na hora de acordar, em tudo que eu vou fazer. Tu acha que isso é o suficiente para o nível de intimidade que você merece? Mas se eu começar a fazer um devocional, será que isso é o suficiente para que essa água esteja além dos 500 metros? Nos 1000 metros pelo menos? Não sei, irmão. Se há uma preocupação no teu coração, é porque você pode ir mais 500, mais 500, mais 500, mais 500 e mais 500. Sabe por quê? Porque quando eu tiver a preocupação de como eu vou chegar a ter uma intimidade com Deus, é porque eu estou preocupado em deixar de olhar a praia. A 500 metros você ainda avista a praia. A 1000 metros você ainda avista a praia. A 1500 metros você ainda tem a praia como porto seguro. A que nível você quer chegar ao porto seguro? Você já se perguntou por que algumas pessoas têm mais intimidade com Deus do que outras? Somos nós e não Ele quem escolhe o quão perto ou longe estaremos do seu trono. Portanto, a intimidade com Deus depende apenas da nossa vontade e comprometimento de se aproximar dEle. O convite de Jesus está sempre aberto. Ele fala em nossos corações. Em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. É lindo esse versículo, é profético esse versículo, mas eu tenho que querer, é o meu querer. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas eu tenho que querer crer e ser batizado, até porque quem não crê já está condenado. Eu tenho que querer ouvir Deus batendo no meu coração e abrir a porta para cear com Ele. Eu tenho que querer cear com Ele, eu tenho que querer abraçar Jesus, eu tenho que querer estar na Feira da Rocha, eu tenho que querer ter coragem, eu tenho que querer ser um homem de Deus. Este é o termômetro da minha e da sua intimidade. Os 4 níveis de intimidade com Deus. O capítulo 47 do livro de Ezequiel conta uma visão que o profeta teve das águas que jorravam pelo templo. A cada 500 metros que ele media, encontrava níveis diferentes de água. Eram 4 níveis, onde o primeiro começava na altura do tornozelo e o último ultrapassava a altura da cabeça. Tornozelos, joelhos, lombos, imersão completa do nosso corpo, onde não era possível atravessá-la andando. Quando paramos de depender do homem, quando a esperança não está mais na mão de ninguém,
quando a minha alegria não depende do elogio de uma pessoa, quando eu não tenho mais o meu porto seguro, que é a terra, aí eu começo a ver que o meu nível 1 é pouco, o nível 2 é pouco, o nível 3 é pouco, o nível 4 é o que eu preciso para poder estar na plenitude com meu Deus. A Bíblia representa a água como o Espírito Santo de Deus. Podemos fazer uma analogia desse capítulo, identificando os nossos 4 níveis de intimidade com Deus. Nível 1, água na altura do tornozelo. De repente, para aquele recém-convertido, mas ele está no primeiro amor, ele se batizou, ele fala de Jesus, ele lê a Bíblia, ele ora, ele fala para um, ele fala para o outro, mas ele continua agarrado no mundo. E ele acha que essa alegria é o suficiente para a salvação. Irmão, até pode ser o suficiente, mas não é o ideal. Você quer conhecer Deus sendo servo? Ou você quer conhecer Deus sendo filho? O servo só trabalha, o filho senta na mesa e ceia com o seu Senhor. Mas o nível quem escolhe sou eu. A que nível eu quero mergulhar? Mas pastor, o que isso vai mudar na minha vida? Mergulha, depois você me fala. Ninguém deixa de ser empresário de 10 salões de beleza, de uma escola, e larga tudo para abrir igreja, se Deus não fizesse algo novo na sua vida. Ninguém deixaria comentários negativos, não, virou crente, agora é fanático, se não tivesse uma intimidade com Deus. Ninguém estaria pregando num púlpito desse ou em qualquer outro, falando de coisas do reino, lá do céu, se não tivesse vivido ou vivenciado coisas tremendas da parte de Deus. Ninguém teria coragem de contar testemunhos e testemunhos se Deus não tivesse habitando no seu coração. Enquanto ia medindo 500 metros, levou-me pela água que batia no tornozelo. Nesse nível, não existe nenhuma dependência com Deus, pois somos donos do próprio nariz e fazemos tudo o que bem entendemos, conforme a nossa vontade e o nosso entendimento. E também não estamos dispostos a deixar nada de lado e nem fazer alguma renúncia por ele, que não nos convém, pois a pergunta que fazemos primeiro é: o que tenho a ganhar com isso? No nível 1 ainda, podemos ter sucesso na sua vida, mas sempre sentiremos que algo a mais está faltando. Passaremos os nossos dias nos afastando do amor de Deus e ignorando a presença do Espírito Santo. Quem só molha os pés na água não sabe o que é estar no Espírito. Quem só molha os pés na água não sabe o que é depender de Deus. Quem só molha os pés na água do Espírito não sabe o que é enfrentar tempestades e ser livre delas. Mas ainda tem o nível 2, a água na altura do joelho, quando conhecemos os milagres de Deus. Em seguida, ele mediu mais 500 metros e a água subiu até os meus joelhos. Quando as águas estão na altura do joelho, buscamos a Deus com entusiasmo. Procuramos a Deus para ver os milagres, ter experiências divinas e bênçãos alcançadas. Você pode querer andar na direção de Deus, mas não anseia tanto por Ele quanto Ele anseia por você. Quando você está nesse nível de intimidade com Deus, é muito fácil você se decepcionar com Ele, pois você busca em primeiro lugar a mão de Deus e não a sua face. Ou você pode cair na armadilha da religiosidade, onde você se devota de corpo e alma, mas se esquece da essência mais importante, que é o amor. Mas ainda pode estar no nível 3,
água na altura da cintura. Quando cremos plenamente em Deus, mas o medo ainda nos domina. Mais 500 metros e a água chegou até minha cintura. Quando você está nesse nível de proximidade com Deus, você não anda por si só, mas ouve a voz do Espírito Santo e caminha pedindo a sua orientação. Você mergulha debaixo da água para experimentar a plenitude de Deus, mas quando surge alguma dificuldade, logo volta para a superfície. Parece muito difícil ir mais fundo e confiar inteiramente no Senhor, talvez porque o medo é um dos nossos problemas mais constantes. Mesmo quando conhecemos a vontade de Deus, muitas vezes relutamos e preferimos tomar